Bom dia! Vamos a mais uma aula de produção textual. No currículo mínimo, para o primeiro bimestre, existem duas exigências de aprendizagem mínima para vocês no primeiro ano, que seria crônica e relato de viagem. Já vimos sobre crônicas, tem atividade sobre crônicas. Se você não fez, corra, abra lá a atividade na plataforma. Eu deixei aberta por mais tempo para você poder fazer. E hoje nós vamos pensar em relato de viagem. Viajar é muito bom, eu amo. E vocês? Podem usar os comentários aqui da plataforma para falar sobre a aula, para enviar atividade, para conversar comigo, tirar dúvidas. Estarei à disposição de vocês aqui. Viajar é mudar a roupa da alma. Vamos viajar. Propício esse estudo nesse momento que estamos em quarentena, precisamos ficar guardados em casa, comentar e falar sobre viagens. Você pode fazer uma tremenda viagem, uma linda viagem sem sair de casa. Vocês sabem que vocês podem acessar museus, vocês podem fazer vários acessos na internet com viagens, conhecer outras culturas através da internet. E além disso, nada melhor do que viajar nos nossos próprios pensamentos. Vamos viajar? A literatura que eu falei para você, que está muito ligada, que é a literatura de viagem, né? É um gênero literário acerca de experiências e descobertas. Essa literatura de viagem era muito usada no século passado. Não tinha também naquela época a blogueirinha com uma câmera, com um filme. Hoje nós ainda temos esse tipo de diário, nós ainda temos esse tipo de relato, mas assim, esse relato agora vem mais incrementado, com mais fotos, com imagens. Você faz uma viagem, você vai lá colocando o dia a dia na sua rede social e as pessoas continuam fazendo isso. Naquele tempo era mais importante ainda, porque essas grandes viagens, isso servia também como um documento. Porque alguém que sabia escrever, porque era a forma que você conseguia registrar, ficava nessa viagem, nesse processo e relatava tudo o que acontecia nessa viagem. Temos Camões, Portugal, temos os gregos, temos Ilíada, temos aqui a mais importante para a literatura brasileira, que é do início da literatura brasileira, temos a Carta de Caminha. Vamos pensar no gênero de viagem. Literatura de viagem é um gênero literário que consiste geralmente em uma narrativa acerca das experiências, descobertas, reflexões do viajante durante o percurso. Ilustra as pessoas, os eventos, aquilo que o autor vê e sente. É um relato pessoal. É o que o autor está vendo e sentindo. Vamos ver como caminha. Pensou nisso? Quando Caminha veio com a Esquadra de Cabral, Caminha chega aqui e Caminha encontra essa nova terra. E Caminha relata. Olha, com um pouco de dificuldade, porque essa letra toda enfeitadinha, eu vou ler para vocês um trechinho da carta de Caminha. Avistamos homens que andavam pela praia, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse a vergonha. Eu vou parar por aqui. É uma impressão de Caminha. Caminha começa a detalhar, começa a colocar adjetivos em como esses homens estavam. Já ficou imaginando se os índios estivessem descrevendo Caminha? Com as roupas que Caminha estava, o cheiro que Caminha deve ter chegado depois de meses embarcado. Esses homens que ele está dizendo que estavam nus e não cobriam suas vergonhas, o que seria vergonha para os índios? Então, assim, esse texto de Caminha é uma impressão pessoal. É como Caminha olhou para o homem que estava aqui nessa terra. É como Caminha observou essa paisagem. Então, o relato é muito pessoal. É sua impressão sobre a viagem, sobre o texto, sobre o lugar, sobre as pessoas. Muito legal, porque quando você fala de você, você pode ser bastante subjetivo. Esses relatos de viagem não são estudados só pela literatura, como também tem um valor de documento, porque narram a realidade. Objetivo de relato de viagem é propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo
sempre com base na realidade. Agora nós temos alguns blogs, alguns vlogs que as pessoas vão contar pra gente e olha como tá a Ilhas Maldivas. Muitos artistas ganharam no último ano viagens para esses lugares para te influenciar a ir a esses lugares. Não conseguiram me influenciar porque eu não tive dinheiro suficiente para ir. Mas assim, eles começam a mostrar o lugar para você ficar com vontade, ter desejo de ir a esse lugar. Então assim, quando você propõe um relato, propõe uma viagem, você tenta seduzir o outro para aquela viagem com você. Gênero do relato. Relato é uma narração de experiência vivida, então tem que ser o que você está vivendo. O assunto é abordado sob o ponto de vista de quem relata. Como é sob o ponto de vista de quem relata, o relato é subjetivo. Olha as características, vocês vão ler todas as características bonitinho depois. Eu vou colocar em PDF esse material também. Vão ler todo esse material antes de fazer o relato de vocês. A história é contada por uma pessoa real. É um fato que aconteceu mesmo. Conta-se um ou mais episódios significativos. Se você vai relatar o seu dia a dia, você não vai fazer desde o café da manhã, você vai pegar o episódio daquele dia que você achou mais interessante para relatar. Descreve em lugares, situações, aí sim, você tem que situar o leitor. Onde eu estou? Como é o espaço que eu estou? Que pessoas estão nesse espaço? O que eu sinto em relação a esse espaço? O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Os verbos, os pronomes são usados predominantemente em primeira pessoa. Vamos pensar qual é a primeira pessoa do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu. Ou, no plural, nós. É relatado por quem está vendo. Então, é relatado na primeira pessoa do singular. Eu. Minhas impressões sobre isso. Sobre como eu estou vivendo. Parte do texto é descritiva, porque você vai fazer o relato, você vai descrever onde você está, com quem você está, como você está e o que você acha daquilo. Os pronomes e os verbos são predominantes em primeira pessoa. O uso excessivo de adjetivos, porque para você descrever, você vai adjetivar, vai dizer, vai colocar características ali. A linguagem pode ser, nesse ser relato, formal, como era a linguagem de Caminha, porque ele ia mandar a carta ao rei, ou pode ser uma linguagem informal, a linguagem que você usa no dia a dia. Pode ter sentido denotativo e sentido conotativo. Se você buscar o sentido denotativo, é como você vai escrever um texto mais formal. Ele precisa ser realmente aquilo que está sendo escrito. Agora, no sentido conotativo, é o sentido figurado. Você vai poder brincar com as metáforas, as sensações que você está sentindo naquele momento. Prevalece, como eu disse, a subjetividade, porque vai ser centrado no que você está achando desse relato. Vamos à proposta de redação? Eu quero que vocês criem para esse momento uma bela viagem. Vamos viajar e conhecer uns aos outros. Como as famílias têm atuado nesse... sobrevivendo à quarentena. Como as famílias têm atuado com a convivência maior no dia a dia. Como tá a família de cada um? Tem uma brincadeira no Face que dizem que os casais que durarem até o final da quarentena vão ganhar bodas de álcool em gel. Então, como as pessoas estão convivendo? Porque as famílias conviviam menos, né? Estávamos em outros afazeres, todo mundo um corre-corre, estudando, depois da escola, outra atividade, os pais trabalhando. Agora que a família está mais em casa, mesmo que algum membro da família tenha que sair para trabalhar porque é essencial, a família está passando mais tempo junto. Como está essa convivência? Qual o impacto do olhar de um sobre o outro e quanta proximidade tem causado? Tem causado proximidade? Às vezes não, às vezes tem causado intriga. Mas o que tem causado isso? O que tem causado? Como está sendo alterar esse corre-corre por essa presença diária? Esse é o relato que vocês vão entregar para a gente. Eu gostaria que vocês colocassem esse relato também nos comentários, porque assim um colega passa a conhecer o outro. Eu farei também um relato meu para vocês. E aí eu vou fazer o relato da minha quarentena, de como eu estou vivendo. Vai ser uma ideia legal e até mesmo para a gente refletir sobre o momento. Vamos trabalhar? Beijos, não deixem de fazer as atividades. Tchau!